aí pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. E o meu é Alicia. E pessoal, estamos aqui mais uma vez com um vídeo novo para vocês. Isso mesmo, e este vídeo é recomendação de uma inscrita nossa chamada Suzy Lin. Muito obrigada, Suzy Lin, pela sua recomendação. E se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal, já dá o like antes da gente iniciar esse vídeo, tá? Porque senão vocês vão esquecer. Lembra do outro vídeo? Então tá bom. Então, sem muita enrolação, vamos logo pro vídeo. Já pega logo sua pipoca e vem com a gente. O ano era 2011. E o dia 13 de abril. Holly Bobo, de 20 anos, desapareceu da casa de sua família em Tennessee. Ela foi vista pela última vez pelo seu irmão Clyde e ela estava indo à direção de uma floresta que ficava perto da sua casa. E junto dela havia um homem que utilizava roupas camufladas. Já bem cedo, às 4h30 da manhã, Holly Bobo teria levantado para estudar para um exame de enfermagem que ela teria naquela mesma manhã. Nisso, seu pai, às 5h30 da manhã, levanta para poder se arrumar e se ajeitar para poder ir trabalhar. Nesse inteirinho, sua mãe também levanta para poder já fazer o almoço e o café da manhã da família, e às 7 horas ela sai para poder dar aulas. Nisso, Holly então já teria passado algumas horas, ela estaria na mesa de jantar já tomando seu café para iniciar o dia. Por volta das 7 horas da manhã, a Holly havia conversado com uma amiga, uma colega de sala, e próximo também das 7h30, ela também tinha recebido uma ligação de telefone pelo seu namorado Drew Scott. O Drew ele estava naquele dia caçando perus na propriedade da avó de Holly. Por volta das 7h40, um vizinho da casa da família Bobo ouviu um grito vindo daquela casa. Ele então contou para sua mãe e saiu para trabalhar. Às 7h45, a mãe do vizinho então decide ligar para a Karen, a mãe da Holly, e deixa uma mensagem no seu telefone explicando um pouquinho sobre esse grito que teriam eles ouvido então. O Clyde, o irmão da Holly, teria levantado daí uns minutos depois com vozes e latidos de cachorro do lado de fora da sua casa. Ele viu que o carro da Holly ainda estava na garagem e, como não encontrou sua irmã em casa, ele decidiu ligar para sua mãe para poder descobrir se a Holly havia pegado alguma carona, combinado de ir para a escola com algum amigo, mas a sua mãe nessa ocasião não atendeu ao telefone. Após então o Clyde perceber que a sua mãe não atende o telefone, ele decidiu então dar uma sondada pela casa. Ele levanta então as persianas da casa, levanta bem levemente e consegue ver a garagem. Na garagem ele consegue ver a Holly conversando com um cara que estava com roupas de camuflagem. Logo ele pensou: bom, deve ser o Drew, o namorado dela, porque ele teria, combinado que iria caçar perus, então provavelmente ele usaria realmente roupas de camuflagem. Só que os dois estavam ajoelhados e ele percebeu que eles falavam baixo e a única coisa que ele entendeu da conversa em algum momento foi que a Holly dizia que não, por quê? Mas ele pensou, gente, que fala estranha, mas ele pensou, nossa, talvez a Holly e o Drew estão terminando o relacionamento. Foi aí, neste momento, que a Karen, a mãe do Clyde e também da Holly, ligou pro Clyde falando: esta pessoa que está aí não é o Drew, atira nesse homem que ele é o invasor. Só que o Clyde ele ficou assim: mas peraí, gente, como assim? Por que a minha mãe quer que eu atire nesse homem, sendo que é o Drew? Não, eu não vou atirar no Drew. Porque aí a gente tem que entender também um pouco do contexto. A mãe dele não havia falado que um vizinho escutou um grito vindo da sua casa. Então, o irmão da Holly não sabia desse grito, ele não sabia do que estava acontecendo. Ele só entendeu a sua mãe falando: atira neste homem, porque esse homem é perigoso. E, tipo, o namorado da Holly, ele é perigoso. E ele então não obedece a sua mãe, não atira no homem e também não liga para o 911 como a sua mãe tinha solicitado. Porém, a mãe, que já havia entendido que essa situação estava muito esquisita, ligou do trabalho para o 911 e o Clyde, então, perdido, decidiu dar uma outra espiadinha na Holly, para ver se eles ainda estavam na garagem, só que ele percebeu que não, que na verdade eles estavam entrando na floresta. E infelizmente essa foi a última vez que Holly Bobo foi visto com vida.
Um pouco antes das 8 horas da manhã, a Karen liga novamente para sua casa. Ela consegue conversar com o Clyde, o filho dela, irmão da Holly Bobo, e o Clyde então fala para sua própria mãe, que ele viu a Holly Bobo indo em direção à floresta com um homem que estava com roupas camufladas. A mãe então novamente fala com ele que aquele homem não era o namorado dela e que ele deveria urgentemente ligar para o 911 para acionar as forças policiais o quanto antes. Foi aí então que ele decide sondar mais um pouco. Ele sai andando, pega uma pistola carregada, vai até as redondezas da casa e encontra uma pequena poça de sangue. Vou estar deixando a imagem para vocês poderem ver essa poça de sangue. Não era muito sangue, mas era um sangue, e inicialmente o irmão da Holly achou que aquele sangue tratava-se de um peru que o Drew possivelmente teria caçado e acabou pingando ali na garagem da sua família. Mas foi aí nesse momento que ele encontrou com a vizinha dele, que disse que o filho dela ouviu gritos vindo de sua casa. Aí então o Scott percebeu a gravidade da situação e ligou para o 911. A Karen Bobo então chega junto com a polícia na casa dela, e ela já chega implorando para a polícia realmente de começar a isolar, criar barreiras nas estradas para que realmente as pessoas não fiquem passando ali. Só que ao contrário do que ela queria, né, parece que a polícia resolveu não fazer isso, e ela afirma posteriormente que várias pessoas ficaram passando pelo local, comprometendo toda a prova que poderia ter ali. O TBI, no entanto, disse que não, negou todas essas acusações. 2 dias depois, a polícia, vasculhando a região de Beverly Hill Road, encontrou uma lancheira que possivelmente era de Holly Bobo. 4 dias depois, um fazendeiro encontrou um papelzinho, um pedaço de papel, com o nome, o telefone e o endereço da Holly. E em meio às buscas, um amigo de Holly acabou encontrando seu telefone em um bueiro. Um mês depois, uma amiga do Clyde estava andando junto com ele, né, de bicicleta, quando eles encontraram um cartão SIM. E depois, após as investigações, eles descobriram que era sim o cartão da Holly. Falando um pouco mais sobre a investigação, o Clyde disse que o homem tinha mais ou menos 1,78 m de altura, pesava cerca de 80 kg, tinha cabelos um pouco escuros que saíam do boné, e ele descreveu a voz do homem como uma voz suave e profunda. E também disse, como nós já falamos anteriormente, que ele estava utilizando roupas de camuflagem. Algum tempo posterior, Zack Adams foi entrevistado pelo principal agente do caso, Terry. Esse Zack, ele era conhecido como um usuário de metanfetamina e que tinha características de um comportamento violento. Ele já tinha um extenso histórico criminal, envolvendo drogas, porte de drogas, né? Envolvia também brigas em casa, brigas na rua, coisas do tipo. E na manhã do desaparecimento de Holly, ele disse que estava em casa em companhia do seu irmão Dylan e em companhia também de sua namorada. A sua namorada acabou corroborando com o seu depoimento e posteriormente eles disseram que saíram também de casa para poder estar buscando um amigo. E quando chegaram no posto, eles viram uma enorme quantidade de carros da polícia passando pela interestadual. Então, confirmando esse depoimento do Zack, uma empresa farmacêutica possuía um vídeo que mostrava o carro do Dylan passando pela rodovia 641 em Tennessee e que era por volta das 11 horas, confirmando então esse depoimento que o Zack havia feito. O agente Dicos então revisou o telefone de Zack Adams e acabou confirmando que às 8 horas e 28 minutos o telefone dele pingou na sua própria residência, que ficava a quilômetros de distância da casa de Holly Bobo. Então, ele foi descartado também por esse motivo e, além disso, ele acabou passando também no teste do polígrafo. Os investigadores então se concentraram em Terry Britt, um criminoso sexual que estava com sua ficha repleta de estupros, que vivia próximo à casa de Holly Bobo. E além disso, ele tinha um perfil de mulheres jovens, loiras, como era a Holly. Além disso,
o client acabou identificando a voz do Terry como parecida com a do homem que estava com a sua irmã na manhã do seu desaparecimento. Foi aí então que o agente começou a concentrar todas as suas esperanças, todo o seu foco em cima do Terry e acabou entendendo que o álibi dele era muito fraco. Por conta disso, ele concentrou ainda mais as suas pesquisas, as suas esperanças em que Terry fosse realmente o culpado pelo sumiço e possível assassinato de Holly Bobo. Porém, o agente Dirkus da TBI foi afastado das investigações em 2013 por falta de objetividade e também visão de túnel, e o Terry acabou nunca sendo descartado oficialmente, mas também não foi acusado novamente nessas investigações. Em 2014, Dylan Adams acabou sendo preso por porte de arma e durante o seu julgamento, o seu processo, ele poderia pegar até 10 anos de prisão, mas conseguiu um acordo. Como parte desse acordo, Dylan então foi obrigado a morar com um ex-policial chamado Danny Benjamin, que era aposentado, e ele recebeu essa obrigação por causa de uma suposta deficiência mental que ele tinha. E após 5 semanas, o ex-policial então liga para 911 dizendo que o Dylan estava pronto para confessar tudo sobre o desaparecimento da Holly. Com base na declaração de Dylan, o Zach voltou a ser um dos principais suspeitos do desaparecimento de Holly Bobo, mas posteriormente o Dylan acabou confessando que foi coagido pelo ex-policial. Em 5 de março de 2014, Zach Adams então é indiciado por sequestro e também por assassinato de 1º grau de Holly Bobo. Em 29 de abril, Jason Aldrin foi indiciado pelas mesmas acusações, embora tenha se proclamado inocente de todas elas. Em 7 de setembro de 2014, 3 anos após o desaparecimento da Holly, caçadores que andavam próximo ali à rodovia I-40, eles acharam próximo a uma torre de celular um balde. Na verdade, eles nem acharam, eles tropeçaram nesse balde. Quando eles tropeçam nesse balde, ele vira e dentro dele tem uma chave de carro, algumas canetas e alguns objetos pessoais que aparentavam ser de uma mulher, como maquiagem. Então, andando mais pra frente, eles encontram os restos mortais parciais e o crânio tinha um ferimento, né, redondo que parecia ser um ferimento de bala, que seria na região da nuca. Então, após as investigações, constataram que a chave do carro era o carro da Holly e que os restos mortais também eram da Holly. Falando um pouco mais sobre o julgamento foi repleto de versões e outras versões, então não tinha assim algo muito concreto. E uma das versões, que é a que a gente vai falar aqui nesse vídeo, é que a Holly Bobo havia sido levada com o Zach, né? Ele tinha levado ela para poder extirpar o seu corpo, jogá-lo no mar, na água, no rio, para que o corpo não boiasse, mas quando ele chegou até determinado local, acabou percebendo que ela estava viva. Foi aí então que ele deu um tiro na nuca dela, a matando. E posteriormente também, a namorada do Zach acabou confessando que ela mentiu e que o álibi dela não era verdade, que ela não estava com o Zach naquela manhã que ela disse que estava com ele. Ela disse que mentiu porque tinha medo que ela fosse agredida por ele, por se tratar de um homem muito violento. O advogado de defesa, então, do Zach se apoiou na tese de que as alegações contra ele não tinham fundamento, porque quando a Dylan vai para casa daquele ex-policial, fica lá e decide, então, confessar e coloca ele em cena de novo, falando que ele era o possível autor do crime, o advogado de defesa disse que não pode considerar isso porque o ex-policial, ele era amigo da família de Holly Bobo, então ele poderia ter coagido o Dylan a colocar o Zach nessa história e iniciar toda essa investigação. Em 22 de setembro de 2017, o júri condenou Zach como culpado pela morte de Holly Bobo e ele foi condenado por prisão perpétua mais 50 anos. Porém, em 27 de fevereiro desse ano, 2020, o advogado do Zach entrou com uma nova petição apontando cerca de 56 supostos erros que aconteceu no julgamento e dentre eles ele cita um juiz tendencioso e um júri injusto. Além disso, a defesa de Zach Adams também disse que o júri acabou permitindo com que provas novas
fossem reveladas muito próximo do julgamento. E acabou que o júri foi recolhendo todas essas informações para ver se de fato Zac Adam recebeu ou não um julgamento injusto. Então, em 10 de março de 2020, a Câmara e o Senado de Tennessee criam a Lei Holly-Bobo. E nessa lei, eles então aumentam o limite de idade do alerta Amber. Então, passou de 18 anos para 21 anos. Então é isso, pessoal. Você já conhecia esse caso? Comente aqui embaixo. Esse caso, como tantos outros que nós trouxemos, é um caso muito extenso e repleto de detalhes. Obviamente, a gente não falou sobre todos eles aqui, senão o vídeo ia ficar muito longo mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo, tem sugestão de algum vídeo, sugestão de algum caso. Se tem alguma curiosidade que nós não falamos, por favor, não deixe de comentar e participar conosco nesse vídeo. Isso mesmo, se até agora você não deu seu like nem se inscreveu nesse canal, agora é a hora de fazer. Então, um forte abraço para vocês, pessoal, até o próximo vídeo. Uhul!